mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, tudo bem? Eu sou a Gabi Vargas e gostaria de primeiro agradecer a Lani por esse projeto, se é assim que eu posso chamar, tão lindo, né? De testemunhos e pessoas que estão compartilhando do que Deus fez, do que Deus pode fazer, né? É tão edificante isso. E sou muito grata a Deus pela vida da Lani e do esposo dela, que são pessoas que realmente carregam a verdade, são pessoas simples que têm sempre algo de Deus para compartilhar. A vida deles explica e testifica Deus. Eles são pessoas que realmente são semelhantes a Jesus e vivem a verdade do Evangelho. Bom, vamos lá. Eu primeiro quero dizer que se você está casado, está passando por alguma coisa, não desista do seu casamento. Não deixe isso vencer você. Relembre os bons momentos que vocês viveram lá no começo, sabe? Quando vocês eram apaixonados. Não entre nessa história de que é mais fácil separar, ou ainda é novo, ainda você é nova, precisa ser feliz, que muitas pessoas falam e plantam nas nossas vidas. Esse é o maior engano que é falado nessa geração que tem dificuldade de permanecer, de lutar por uma aliança, uma geração que desiste muito fácil, porque é muito mais difícil uma separação do que você lutar pelo seu casamento, pela sua família, por algo que Deus colocou na sua vida. Desista de desistir do seu casamento. E eu vim aqui compartilhar um pouquinho da minha vida, do que Deus fez na minha vida. E tô aqui talvez para tirar esse peso que a religião ou algumas pessoas colocaram sobre você que já se separou. Se você já passou por uma separação, foi abandonada, rejeitada, foi traída, muito machucada, eu quero dizer que Deus, ele é um Deus de chances, de recomeços e principalmente um Deus de cura. E ele pode fazer tudo novo de novo. Eu me casei uns anos atrás com um dos meus melhores amigos de infância. Ele morava fora do Brasil e a gente tinha contatos, conversava, porque a gente era muito amigo, né? E a gente foi se ver depois de 10 anos novamente. Aí namoramos, casamos e eu fui embora pra lá também, pra onde ele morava. Então fomos morar lá. No primeiro mês de casado, as coisas já começaram a ser assim um pouco diferente de quando a gente namorava, né? Ou pelo menos do que eu esperava de um casamento, de um homem de Deus, o que eu esperava viver em um casamento. E inclusive quebravam princípios e várias coisas. E foram meses bem difíceis de dores, frustrações e uma vida completamente fora da vontade de Deus. Eu tive vontade de morrer várias vezes. Eu achava que não tinha mais saída. Como eu tinha escolhido estar ali, estar casada, eu era obrigada a aceitar. E sim, um casamento é para sempre. Então eu tinha isso muito enraizado dentro de mim. E tinha alguns momentos assim que eu ficava tão mal, que lá tem uns prédios assim e tem um mar na beira dos prédios, com uma muretinha, um murinho, onde eu sentava com as pernas pro mar, que várias vezes eu pensava em me jogar dali, eu pensava em morrer ali, porque eu pensava que Deus não estava mais lá comigo. Deus tinha me abandonado, tinha me esquecido, que como que, né, eu cresci na igreja e por que eu estava passando por aquilo? Eu tinha muitas dúvidas e questionamentos no meu coração. Então eu achava que o meu fim era aquele, então eu tinha vontade de morrer, porque era melhor eu morrer
do que viver a vida inteira sofrendo. Então, foi somando tanta dor, tanta coisa dentro de mim, que eu comecei a ficar doente fisicamente, sem saber, sem ter noção que o que eu tava vivendo, a doença que eu tava tendo fisicamente tinha a ver com o emocional. E jamais imaginava que o emocional refletiria no meu físico, assim, tão drasticamente. E eu fiquei tão doente que eu comecei a... Eu fui nos médicos lá, procurei os médicos, fiz vários exames e nada, não tinha nada nos exames, nenhum médico descobriu o que eu tinha. Então eu recorri ao médico do Brasil. E aí entrei em contato com um médico que eu já conhecia aqui, para ver o que estava acontecendo. E ele pediu para mim vir para o Brasil porque do jeito que estava não tinha como ele me consultar mais. Ele precisava fazer os exames aqui, precisava me consultar aqui pessoalmente. Só que, para vocês terem ideia, né? Eu emagreci 10 quilos, uns 10 quilos em 15 dias, assim. Eu tava muito debilitada. Só que tudo que já tava acontecendo lá, toda aquela situação com o meu casamento, daí foi muito difícil ele aceitar a minha vinda pra cá, por N motivos, inclusive questão, né, por valores de passagem, porque era muito alto o custo. Realmente, era um dos motivos, mas tinham várias outras coisas ali envolvidas, né? E eu pedi socorro para Deus, porque eu precisava vir para o Brasil para consultar, eu precisava descobrir o que eu tinha, parecia que eu estava morrendo. E aí eu lembro que eu me ajoelhei assim no chão do meu quarto, em lágrimas. Eu chorava, pedindo ajuda e socorro para Deus. Só voltando um pouquinho na história, a dor que eu tinha era tanta, mas tanta, que teve vezes que eu vomitava e gritava de dor, de tanta dor no coração que eu tinha do que eu tava passando no casamento, né? E uma das formas de eu aliviar o que eu tava passando era escrevendo. Eu escrevia muito para Deus, escrevia o que eu tava sentindo, porque também não tinha com quem eu compartilhar o que eu estava passando. Meus pais, eu não poderia compartilhar o que estava acontecendo. Então, eu só tinha Deus e os meus escritos, que era a forma que eu tinha de aliviar, né, o que eu estava sentindo. Mas voltando, quando eu me ajoelhei ali no meu quarto, que eu pedi socorro para Deus, depois eu deitei na minha cama, sentindo muita dor, né, na barriga que eu tava sentindo, eu sentia muita dor. Passou, acredito que 1 hora, ele recebeu, o meu ex-marido, uma mensagem no celular com uma passagem, uma promoção de uma passagem, do nada, que a diferença era absurda, assim, nunca tinha visto isso, um preço tão barato de uma passagem. E aí foi onde ele falou, olha, você pode, tipo, ir pro Brasil com esse preço, né, e a passagem já era pro dia seguinte. Então, eu lembro nossa, eu chorei, porque eu vi a mão de Deus ali, agindo, né, depois de eu ter clamado para ele, pedindo socorro. E então eu vim pro Brasil para consultar. Eu vim com a passagem já de volta comprada. Inclusive, eu vim com uma mochila nas costas. Eu nem trouxe todas as minhas coisas que estavam lá, tinha ficado tudo lá. Vim para voltar depois de 15 dias, né? Só que quando eu cheguei no Brasil, as coisas foram totalmente diferentes do que eu imaginei. Eu fiz exames e não deu nada, e o médico disse, não sei o que tu tá passando, mas isso que tá acontecendo contigo tem só a ver com o teu emocional. E daí eu falei, nossa, tá tudo errado mesmo, meu casamento tá tudo errado, tá fora da vontade de Deus, a gente precisa restaurar, recomeçar. Foi onde que aqui mesmo no Brasil, entrei em contato com ele lá, né? Falei, expliquei tudo que estava acontecendo, que era emocional, que a gente precisava recomeçar, pedir para Deus restaurar, fazer tudo novo entre a gente e tal.
Só que ele não recebeu da mesma forma, ele não entendeu, ele não quis. E enfim. Então, assim ocorreu a separação. E começou outro processo de dor, né? Porque eu não queria aceitar essa separação. Eu achava que nossa, que era um absurdo, que Deus não tava... que Deus não me amaria nem mais por isso, que era o fim da minha vida. Eu queria voltar pra lá pra tentar recomeçar, mas ainda os médicos falaram, olha, se você voltar pra lá, é capaz de você realmente ter um câncer, alguma coisa. E então aí foi um processo, não queria aceitar, não queria. E eu também não entendia por que eu tava passando por isso. Tipo, eu cresci na igreja, fiz tudo certo e tava dando tudo errado. Por que Deus permitiu eu me casar pra me separar? Eu não aceitava. Eu mesmo me criticava, me julgava por isso. Então eu achava que todo mundo também ia me julgar, que eu não seria mais aceita. Enfim, passou muita coisa dentro do meu coração. E aí Deus usou pessoas para me ajudar. Os médicos foram usados. Eu vi Deus através dos médicos conversando comigo. Outra pessoa foi a pastora Tânia Pereira, que é uma amiga, uma pessoa que me ajudou muito. Ela trouxe muito de Deus no meu coração, palavras pontuais que viraram chaves dentro de mim. Também conheci a Vivi, assim, né? Eu conheci a Vivi, a pastora Vivi e o Telmo, que me acolheram como filha, que me ajudaram demais, conversaram comigo. Estão meus pastores hoje, né? E tantas outras pessoas que me mostraram que era possível, sim, eu recomeçar. Que Deus, ele é um Deus, sim, de recomeço e de segundas chances. E assim, eu me permiti ser curada. Eu aceitei a minha ferida, eu expus minhas feridas para Deus, minhas dores, e eu deixei Deus limpar, Deus agir, eu me entreguei por completo, assim. Mesmo doendo muito, eu me entreguei. E eu não sei se você já se machucou, assim, arranhou grave, alguém foi limpar essa ferida pra você e doeu demais e você não quis, assim, deixa assim, é melhor não limpar, deixa assim. Às vezes a gente faz isso com Deus, sabe? A gente não deixa Deus limpar porque dói, esfregar, limpar uma ferida. A gente prefere só tapar ali, deixar ali quietinho, que assim não dói. E às vezes Deus quer limpar, Deus quer restaurar, Deus quer curar, cicatrizar, e a gente não permite. Então eu expus mesmo, eu deixei Deus tratar as feridas, e foi um processo de lágrimas, mas de muita alegria, porque foi o tempo assim que eu mais vi o amor de Deus na minha vida, em todos os sentidos, assim. Eu me senti muito amada por Deus, eu entendi Deus de verdade, porque mesmo eu tendo crescido na igreja, eu tinha uma visão diferente de Deus. Eu achava que Deus era um Deus que ficava lá era um ser supremo e que ficava lá julgando e tudo mais. Não entendia, assim, o amor de Deus como um pai que me amava, que me corrigia e que cuidava de mim dessa forma. Foi como se eu tivesse enxergado um novo Deus, que é um Deus que Ele ama, que Ele cuida, como um pai de verdade. E muitas coisas a gente não precisa saber o porquê, mas o pra quê, né? E foi assim que eu entendi alguns pra quês de Deus. Eu tava vivendo um deserto e eu entendi que às vezes a gente precisa queimar os pés na areia mesmo pra gente poder prosseguir. Porque se a gente não queima ali o pé na areia, a gente fica parado. Mas quando queima a areia ali do deserto, o pé, a gente continua, a gente caminha, a gente prossegue. E eu precisava queimar os pés na areia para voltar a caminhar no meu propósito. E também o deserto, né, ele faz a gente sentir sede, fome. E eu precisava disso, precisava sentir sede de novo de Deus, precisava voltar para um lugar que eu precisava estar. E foi um tempo de deserto, de desconstrução de muita coisa que eu tinha criado. E eu entendi que mesmo a gente não enxergando um fim no deserto, existe um fim.
Então eu me entreguei por completo para Jesus e eu deixei Ele curar, Ele restaurar a minha vida. E eu me senti tão completa, tão cheia de Deus, assim, que eu não senti falta de mais nada. E foram os dias mais, assim, incríveis da minha vida. E hoje eu tô aqui talvez para te dizer que se você viveu isso, tá passando por isso, abre a ferida para Jesus, deixa Ele tratar, ele curar isso que tá aí dentro de você. Se permite ser curada, ser tratada, ser tratado. Deixa Deus restaurar isso dentro de você. Ele cicatrizar essa ferida que tá aí dentro. Não, tira o band-aid, tira o curativo, expõe isso que tá aí dentro. Porque o plano de Deus é sim restaurar o casamento. Mas nem sempre depende só da gente, né? Às vezes outras circunstâncias impedem da gente continuar a prosseguir. Então deixa Deus entrar aí nessa ferida, limpar, se permite ser curada. Algo que eu fiz foi parar de tentar esconder isso e viver o processo que eu precisava viver. Deixei Ele curar e tratar as minhas feridas. Então faz isso também. Entrega para Deus. Deixa Ele mexer aí. Eu sei que vai doer, mas vai ser uma das melhores coisas que você vai fazer, deixando Deus mexer nisso. Deus, Ele é um Deus de chances. E não está tudo perdido, não é o fim. É só talvez o começo de um novo ciclo na sua vida. Acredito que a glória da segunda casa pode ser muito maior e melhor do que a da primeira. Confie em Deus e descanse seu coração somente nele.